Olá, boa tarde a todos, boa tarde família, Café Consciência Biouva, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto. Estou vendo que a família já está toda reunida aí, Lucas Gaudilei, Giovana, Ana Carolina Lotti, Michel Molinário, Gabi Pina, Isabel Cristina, Guilherme Teixeira, beleza, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um encontro do Café Consciência Biouva. Bom, para quem está chegando hoje, o nosso encontro já recebe vocês muito bem, mas a gente sempre fala um pouquinho do nosso projeto, porque ele começou a ser desenvolvido lá no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida, na UVA Tijuca, e ele sempre foi realizado num contexto presencial, né? Quer dizer, nossos convidados sempre chegaram para dar palestras, para conversar com a gente sobre vários assuntos de forma presencial, lá na Universidade Veiga de Almeida, do campus Tijuca. Entretanto, com esse cenário novo que nós estamos vivendo, essa pandemia, nós migramos para o cenário virtual e hoje estamos aqui recebendo uma série de
convidados maravilhosos, nos trazendo assuntos que são necessários de ser discutido, e hoje não vai ser diferente. Mais uma vez, estamos agradecendo a todos vocês que acompanham, que estão com a gente. A família Biouva está sempre forte aí, acompanhando e fazendo o nosso projeto cada vez mais forte. Hoje não vai ser diferente, como eu falei para vocês, hoje nós temos mais um convidado especial, na verdade é uma convidada, todos vocês já sabem, é uma colega minha muito forte, uma amiga de muito tempo, a professora Érica Helena. Ela tem contribuído bastante para essas discussões relacionadas a sexo de uma forma educativa, de como passar essas informações, mas eu não vou dar spoiler sobre o que ela vai conversar, não. Na verdade, eu vou chamar ela agora para o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vocês já estão loucos para conversar com ela. Vem para cá, querida. Tudo bom, Érica? Como é que você está? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo nervosa. Ótimo. Tudo ótimo, querida. Nós estamos te vendo e te ouvindo super bem. Érica, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu fiquei muito satisfeito porque ao longo desses quase 4 anos de projetos que nós temos do Café Consciência Biouva, nós sempre trouxemos uma série de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, né? O nome do projeto é Café Consciência, mas a Universidade Veiga de Almeida, ela sempre formou bacharelado e licenciatura. E aí, sempre no final de cada palestra, os estudantes de licenciatura vinham: poxa, Alencar, vamos convidar alguém para falar sobre educação, sobre ensino. E nós conseguimos fazer isso de forma presencial. Trouxemos uma série de palestrantes, de convidados presencial para trazer esse universo, porque a gente está formando professores de biologia. Então, é importante. Exatamente. Então, a gente sempre tentou trazer, mas não é muito fácil, e hoje eu tenho a felicidade de trazer a minha querida amiga Érica, que eu tenho na conta lá dos meus veteranos. Olha, Érica foi minha veterana. Então, hoje a gente tem aí o prazer de receber a professora Érica. Érica, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, para poder dar para o nosso público, para o nosso seguidor aqui da nossa live, o seu background sobre esse assunto que você vai discutir com a gente aí. Fica à vontade, que a casa é sua, querida. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UERJ. Voltei para fazer mestrado em Biologia Molecular também pela UERJ. E agora, 2 semanas atrás, eu apresentei o meu TCC no curso de especialização em Gênero e Sexualidade também na UERJ. Sou professora da Secretaria de Estado de Educação há 20 anos e da Secretaria Municipal de Educação do Rio também há 11 anos. Érica, excelente. Essa sua experiência em sala de aula realmente vai contribuir bastante para a formação dos nossos estudantes, não só da Universidade Veiga de Almeida, mas nós temos estudantes aqui de várias outras casas. Sejam todos muito bem-vindos. E é interessante, né, Érica, porque esse tema que você vai discutir hoje, ele sempre foi muito presente, muito importante, mas nós estamos vivendo momentos sombrios e eu acredito que a discussão desse tema agora seja mais do que urgente. Nos últimos dias, nas últimas semanas, meses, nós temos visto uma série de notícias que realmente nos fazem trazer esse tema à discussão, né? Será que é importante falar de sexo na escola? Então, eu realmente fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu sei que você está um pouco nervosa, você falou comigo lá durante a semana. Não, muito. Mas fica tranquila, nós estamos te vendo e te ouvindo bem. Então, eu vou colocar o seu material de compartilhamento aqui e quando a gente já estiver vendo, eu vou sair e vou ficar aqui acompanhando contigo para você poder desenvolver o seu tema, tá bom, querida? Tá legal. Obrigada. Nada. Bom, se você quiser agora, se você quiser colocar agora em tela cheia, a gente já pode ver, tá bom? Tá ótimo. Foi? Chat, tem muitas perguntas, vários colegas chegando. Você fica à vontade para fazer sua palestra, seu bate-papo com a gente. Tá e se eu retornar para cá, você já sabe, né? Eu estou trazendo uma pergunta. Tá ótimo. Beijo, querida. Fica à vontade. Então, como a Alencar falou, estou bem nervosa, é minha primeira vez, sim, numa live, mas vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, fica sempre essa dúvida sobre falar de sexualidade na escola. É para falar, não é para falar?
E como o Alencar também falou agora, ultimamente, nos últimos tempos, essa tem sido uma discussão bastante frequente, e eu posso dizer para vocês que sim, é para falar de sexualidade na escola, sim. Só que eu vou primeiro mostrar para vocês uma espécie de cronologia da educação em sexualidade que eu catei aqui para botar para vocês. Então, a gente teve todas as vezes que aparece algum documento falando sobre direitos das crianças, saúde da criança e do adolescente, indiretamente esses documentos estão falando de sexualidade também. Por quê? Porque a sexualidade faz parte de todo mundo, e quando a gente está falando de saúde, ela é bastante importante. Só que lá nos anos 80, quando surgiu a pandemia de HIV, viram que era muito necessário falar de sexualidade na escola para tentar estabilizar a contaminação, pelo menos, né? Para explicar para os alunos, para os estudantes, o que era necessário se fazer para não se contaminar, para então ver se, pelo menos, nos mais novos isso cessava. Então, foi acho que a primeira vez que teve um estímulo para se falar de sexualidade na escola. Já em 94, o MEC lançou as diretrizes para uma política educacional em sexualidade. Então, o nome sexualidade aparece num documento, se eu não me engano, pela primeira vez, falando que era para falar sobre isso nas escolas. Em 96, a LDB fala que a educação é um dever da família e do Estado. E aí, quando a gente entende Estado, a gente está falando de escola também. Em 96 e 97, são lançados os parâmetros curriculares nacionais, e a orientação sexual ela é apresentada como tema transversal. Nesse caderno da orientação sexual, eles, inclusive, indicam que ela deveria ser uma matéria no horário fixo de todas as turmas. Só que a gente não vê isso. Não tem como colocar mais uma matéria na grade curricular. E aí eles indicam também que poderia ser um projeto feito pela escola, mas nas escolas que eu trabalho isso também não existe. A gente não tem espaço disponível para isso e nem tempo disponível para isso. Como eu falei para vocês, há 2 semanas eu defendi eu apresentei o meu TCC na especialização, e o meu projeto era exatamente isso, fazer um trabalho semanal com as alunas da minha escola, para a gente discutir sobre sexualidade. E seria um trabalho voluntário, porque não existe, pelo menos não que eu saiba, tem informação, não existe possibilidade de fazer isso no meu horário de trabalho. Em 2017, foi lançada a Base Nacional Comum Curricular, que também fala de sexualidade, que é para falar de sexualidade em sala de aula. Estamos em 2020 e acho que todo mundo aqui tem plena consciência disso, falar de sexo ainda é tabu, tanto dentro quanto fora da escola. As pessoas tratam sexo como uma coisa que a gente não deve falar, uma coisa, às vezes, pecaminosa, suja, feia, e a gente acaba esquecendo que se eu estou aqui, se vocês estão aí, é porque os nossos pais fizeram sexo para a gente poder nascer. E mesmo assim, o sexo ainda é visto como uma coisa que não deve ser falada, não deve ser tocada nesse assunto. E aí, quando a gente está falando na escola, a gente fala em educação em sexualidade. O que é sexualidade? Ela é um conjunto de comportamentos que a gente tem, fundamental para o nosso bem-estar, relacionado a prazer e a sentimentos. Ela é usada para vínculos sociais e não fala apenas de sexo propriamente dito. Qualquer situação de carinho, qualquer expressão de carinho pode ser considerada sexualidade. Quando a gente gosta daquilo que está acontecendo, dos afetos, dos contatos, dos toques, a gente pode dizer que isso é sexualidade. E ela é individual. Como assim? A gente nasce com a nossa sexualidade, ela vai se transformando ao longo do tempo com as experiências que a gente vai tendo, e cada pessoa vai ter experiências diferentes, então por isso que a minha sexualidade ela é diferente das outras pessoas,
E como eu falei, ela vem desde que a gente nasce, então a gente começa a receber carinho, a gente toca, a gente é tocado em qualquer situação, não necessariamente relacionada a sexo, e com o passar do tempo, com as nossas vivências, as nossas experiências, elas vão se acumulando até que a gente chega na fase de botar o sexo propriamente em prática, né? E isso vai ter toda aquela bagagem que a gente teve ao longo da vida, que vai ser colocada quando a gente for fazer sexo propriamente dito, né? Então, sexualidade e sexo não são a mesma coisa. E aí, da onde vem a nossa educação? Quem é que educa a gente? A família, óbvio, a escola também, óbvio, mas eu botei essa tirinha aí do Armandinho, tem uma televisão atrás dele, só que hoje a gente pode falar que a gente tem muita informação que vem da internet. Então, qualquer dúvida que a gente tem, qualquer coisa que a gente queira saber, a gente pega o celular, bota na internet, joga lá no Google e acha várias informações. Mas o que fazer com essas informações? Pegar as informações, olhar, não serve para muita coisa. A gente tem que ter alguém que separe, que decodifique, que explique essas informações para a gente. O que é necessário, o que não é necessário, o que é mais importante, o que é menos importante. E aí, sim, a família e a escola estão juntas nisso para poder explicar para todo mundo, né, o que deve ser visto, o que deve ser dado importância ou não. E aí entra a importância da sexualidade na escola. Como acho que todo mundo já sabe, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando do nosso corpo. Então, a gente vai conhecer o nosso próprio corpo, a gente vai falar sobre o funcionamento dele, hormônio, sistema reprodutor, ciclo menstrual, fecundação, aquilo tudo que todo mundo já imagina que se veja numa aula de sexualidade. Mas ela também tem outras coisas importantes. A gente aprende a ter uma visão positiva da sexualidade. Como assim? Lá, quando eu falei que sexo ainda é tabu, é porque a gente tem medo, acha feio, tem muitas pessoas que acham que é pecado. E quando a gente começa a falar disso de uma forma natural, a gente começa a ver o sexo como ele realmente é, uma coisa natural, que serve para o nosso bem-estar. E quando a gente tem essa visão mais natural e mais positiva da sexualidade, a gente começa a aceitar muito melhor os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, os sentimentos e comportamentos do outro, e a gente para de julgar tanto as pessoas, porque a gente percebe que é tudo natural e tudo que tem a ver com aquelas experiências que eu falei que a gente vai tendo ao longo da vida. E quando a gente tem conhecimento da sexualidade, o que é bom e o que é ruim, a gente toma decisões mais responsáveis e mais saudáveis. E aí, o que se fala numa aula de educação em sexualidade? A saúde física, que foi o que eu já falei, que todo mundo aqui já sabe o que é, então a gente fala de sistema reprodutor, fecundação, contracepção, e aí quando a gente chega na parte de contracepção, é para falar de todos os métodos contraceptivos existentes, para que todo mundo que esteja vendo aquilo tenha possibilidade de decidir qual é o melhor método contraceptivo para usar naquele momento, naquela fase da vida. E aí, quando a gente está falando de contracepção, a gente também está falando de planejamento familiar. A gente dá o direito das pessoas a decidirem quando ser e quantos filhos vai querer ter. E isso você só consegue fazer se você tiver informação. E, óbvio, infecções sexualmente transmissíveis. Então, você aprende a se proteger de qualquer doença que seja sexualmente transmissível, ou pelo menos para saber quais são os riscos que você tem quando você está numa relação sexual. Só que, além disso tudo, a gente também fala de outras coisas. A gente fala de saúde emocional, de bem-estar, de prazer. A gente, falando do assunto, conversando sobre tudo isso, a gente consegue entender o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer. E com tudo isso, a gente está sempre também conseguindo entender o outro. E a gente consegue cuidar mais da gente, ter responsabilidade maior sobre as nossas atitudes perante
o outro e a nós mesmos. Isso a gente chama de cuidado e autoproteção. E desde que a criança é muito pequena, eu não tenho filhos, mas eu sempre vejo isso nos meus amigos e também converso sobre isso com eles, você tem que estar o tempo todo mostrando para a criança o que podem fazer com ela ou não. Então, olha, se você não quiser beijo, não é para ninguém te dar beijo. Se você não quiser brincar, não é para você brincar. E, principalmente, não é para qualquer um botar a mão em qualquer lugar em você. Não é para todo mundo ficar te pegando. E aí você vai explicando consentimento para aquela criança e isso previne o abuso e a violência sexual. Porque quando aquela criança ela sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, ela vai ter mais segurança para pedir ajuda, para dizer que ela não quer e para contar para quem ela confia o que está acontecendo. Quando a gente fala de sexualidade desde muito pequeno, desde sempre, trata isso como normal, a gente... Desculpa que meu gato está aqui tentando pular na mesa. A gente lida muito melhor com qualquer relacionamento, não só com relacionamento amoroso, mas com amizades também. Então, se a gente desde pequeno aprende que a gente só tem que aceitar o que é bom para a gente, o que a gente gosta, o que a gente sente prazer, o que deixa a gente confortável, todas as vezes que a gente tiver um relacionamento, tiver uma convivência qualquer que esteja fazendo mal a gente, não vamos deixar aquilo prosseguir. A gente vai deixar aquilo de lado e procurar outra coisa melhor. Então, isso também previne abuso de modo geral, tá? Não só o sexual. E aí entra em como são, eu vou começar agora a falar como são as minhas aulas de sexualidade, tá? Então, eu botei a aula do pepino porque é assim que elas são chamadas. Como vocês estão vendo aí, tem uma foto de um pepino. E toda a aula que eu dou, eu já sou professora há 20 anos, então há praticamente 20 anos a minha aula, nesse quesito, é muito parecida. Sou professora de biologia, então, como toda professora de biologia, eu foco muito na parte biológica da coisa, focava muito mais antigamente. E aí, quando eu pensei, pô, eu tenho que mostrar para eles como é que se coloca uma camisinha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: vou levar um pepino. E até alguns alunos me perguntam por que eu não levo um tênis de borracha. E aí eu respondo para eles sempre: se eu levar um tênis de borracha para a sala de aula vai dar tanto problema, vai ter tanta gente reclamando no meu ouvido, que é melhor levar um pepino. E como a aula se chama aula do pepino, não tem nem por que eu levar outra coisa depois. Então, quando eu vou ensinar a colocar a camisinha, eu fico segurando o pepino e sempre algum aluno vem para colocar, e aí toda a turma está vendo e a gente vai vendo o que está certo, o que está errado, discutindo sobre isso. Também explico, aí eu que mostro a colocar o preservativo interno, que ele é pouco conhecido, tem muita gente que não conhece, e aí eu uso um rolo de papel higiênico para mostrar no lugar da vagina, para mostrar como é que se usa o preservativo interno. Eu comecei a dar aula numa escola de zona rural, lá da Baixada Fluminense. E nessa escola, no primeiro ano que eu lecionei lá, eu dava aula só para a antiga quinta série, que agora é sexto ano, e eu tinha alunos de 11 anos até 20 anos. Então, como a diferença de idade era muito grande, eu vi que eu tinha que falar de sexualidade, mesmo que não tivesse na programação, no conteúdo daquela série. E como eles viviam numa área rural e eles tinham muitas crendices, eles contavam histórias muito mirabolantes para mim, de tudo, e eles adoravam falar, perguntar, sem eu planejar, então não foi uma coisa planejada. Eu sempre abria uma parte da aula, depois que eu falava lá de toda a parte biológica, eu abria para os alunos contarem as histórias deles. Então, eles contavam histórias, eles contavam coisas que o avô tinha contado para eles, que o vizinho tinha falado que aconteceu. Eles tiravam dúvidas e sempre teve muita movimentação nessa parte da aula. Eles sempre gostaram muito, eu também gosto muito, porque eu sempre ouço coisas diferentes, e a gente conversava bastante.
eu saí dessa escola, eu fui para uma escola que é a que eu estou até hoje, eu já estou lá acho que há 15 anos, 16 anos, e essa outra escola que eu trabalho agora, ela não tem mais alunos de zona rural que tem pouco acesso à informação. Só que como já era um hábito meu abrir para eles contarem histórias, então eu continuei deixando essa parte para as histórias, para as dúvidas, e a gente cada vez mais, com o passar dos anos, cada vez mais eu deixo um espaço maior para essa parte, encolho a parte de biologia, né? E vou falando, deixando mais espaço para a gente discutir outras coisas. Só que nos últimos anos, principalmente, essas perguntas têm diminuído, eles têm contado menos histórias e as dúvidas têm diminuído. E aí eu cheguei a pensar, deve ter diminuído por causa da internet. Então, eles acessam a internet e aí qualquer dúvida que eles têm, eles vão lá e perguntam. E depois, conversando com um aluno ou outro, eu descobri que, na verdade, é vergonha e medo do que o resto da turma vai pensar. Então, eles me contaram que se uma menina perguntar demais sobre sexo, ela vai ser vista como fácil. Se um menino perguntar demais sobre sexo, ele vai ser visto como inexperiente. E eles não podem nem ser vistos, né, as meninas como fáceis e nem os meninos como inexperientes. Então, o que eles fazem? Eles não perguntam. Então, toda a aula tem assim aquela meia dúzia que fala pelos cotovelos, eles falam, o resto da turma fica em silêncio. Em 2016, aqui no estado do Rio, foi lançada uma lei chamada Programa Lei da Maria da Penha Vai à Escola. E essa lei diz o quê? Que todas as escolas de ensino médio têm que falar sobre Lei Maria da Penha para os seus alunos. Em 2018, eu fui numa apresentação do Dossiê Mulher, que é esse que está em destaque. Esse ano o Dossiê Mulher está fazendo 15 anos. E o que é o Dossiê Mulher? Ele é o conjunto de todos os crimes do Instituto de Segurança Pública, Pública do Rio de Janeiro, e é um conjunto de todos os crimes que acontecem contra mulheres aqui no estado no ano anterior. Então, Dossiê Mulher 2020, os crimes são relacionados a 2019. E aí eles pegam todos aqueles crimes que chegam até as delegacias, são registrados, né? E eles fazem um apanhado e vão separando por tipo de crime e vão fazendo as análises daqueles números e comparam com anos anteriores, tá? Para terminar as minhas aulas, assim, eu sempre uso o Dossiê Mulher para mostrar as tabelas e os gráficos, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês. E eu sempre termino essas aulas com uma roda de conversa. Então, a gente senta, todo mundo numa roda de fato, né, para discutir machismo e feminismo. E aí, quando a gente fala aula de educação e sexualidade, dá sempre problema e tal, sim, sempre dá algum probleminha, por isso que eu vou continuar usando pepino, não vou usar um pênis de borracha nas minhas aulas, por exemplo, mas nada... eu nunca sofri nada comparado com o que eu tenho sofrido desde que eu comecei a falar de violência de gênero na sala de aula. Então, quando eu comecei com esse debate de machismo e feminismo, que foi sugestão de alguns alunos, vários alunos começaram a reclamar, dizendo que isso não era para ser discutido em sala de aula, muito menos nas aulas de biologia. E quando eu comecei a falar do Dossiê Mulher, aí pronto, vários responsáveis já foram na escola reclamar que isso não era conteúdo que eu deveria dar para os alunos. E detalhe, eu dou o Dossiê Mulher para alunos de ensino médio. E aí os pais vão lá dizer que eu não posso falar sobre isso com os filhos deles. Então, assim, ao invés de eu ter problemas com a aula de sexualidade, eu tenho problemas com as partes sobre violência de gênero. A gente vive num país extremamente machista, misógino, que não gosta muito de mulher, trata a mulher como inferior, acha que a mulher serve apenas como fonte de prazer para o homem, dentre outras coisas que eu não preciso me alongar aqui, porque todo mundo já sabe, né? E aí, vou mostrar para vocês agora um pouco do Dossiê Mulher, que eu trabalho bastante com ele,
E só que eu só quero chamar atenção para uma coisa. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que criança é até 12 anos e adolescente vai até 18 anos ou 21 em alguns casos. Só que o dossiê mulher, ele está em cima do Código Penal. Então, no Código Penal, a gente tem o estupro, que é o que eu vou falar aqui, e o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é de pessoas até 14 anos. Então, as pessoas até 14 anos, qualquer tipo de conjunção carnal com elas é estupro e é considerado estupro de vulnerável. Então, como eu falei, o dossiê mulher ele fala sobre 5 formas de violência: física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. A gente aqui, eu só vou falar da violência sexual porque a aula é sobre educação e sexualidade, e eu vou me ater ao estupro para ficar uma coisa mais curtinha, né? Então, no 2019, a gente teve um total de 5.450 casos de estupro que chegaram à delegacia. Desses, 4.687 eram mulheres. Então, 86% das vítimas de estupro eram mulheres. Quando a gente vai falar da idade dessas vítimas de estupro, começa a ficar bastante assustador, porque 40% das vítimas de estupro tinham até 11 anos, falando das mulheres, até 11 anos. E 30% tinham de 12 a 17 anos. Ou seja, 70% das vítimas de estupro em 2019, aqui no estado do Rio de Janeiro, eram menores de idade. Érica Alencar, tudo bem? Está me ouvindo, querida? Sim, estou ouvindo. Eu tenho uma série de perguntas aqui. Vamos trazer algumas delas aqui. Tá. Se você puder fechar aí só rapidinho tá. a sua tela. Beleza. Tem um monte de gente perguntando aqui. Se a gente deixar tudo para o final, a gente não vai conseguir responder. Pode falar. Vamos lá? Sim. Excelente. O pessoal está colocando aqui várias perguntas. Eu estou filtrando algumas, umas que são mais demoradas para responder, eu vou deixar para o final, mas eu estou trazendo algumas aqui que são bem interessantes. Eu vou trazer agora a primeira do Renato Lima, vou colocar aqui embaixo para todo mundo ler. No Brasil, esse assunto não será discutido nas casas da maioria das pessoas. Como fazer para adotar esse conteúdo de acordo com a idade dos alunos, alunas, e também de acordo com a região onde eles moram? Então, do Renato Lima. Obrigado, sim. Renato. Bom dia. Boa tarde, Renato. Então, eu não sou professora de criança. Eu nunca dei aula para criança. Eu, particularmente, não sei dizer especificamente como seria uma aula de sexualidade para criança, né? Porque eu não tenho essa experiência. Mas eu posso falar o que eu faço com os meus alunos que vai a partir dos 11, 12 anos, até adultos. Eu sempre abro, assim, eu falo aquele básico, acho que para qualquer, até crianças mais novas, dependendo da idade, você consegue falar de corpo humano para elas, falar aquele básico, isso aqui é um pênis, isso é uma vulva, é isso, é aquilo. E quando abre para essa parte que é a parte de sexualidade propriamente dita, na verdade, eu ouço eles. Eu espero eles me trazerem as questões deles. Eu não fico falando muita coisa, não. Eu espero eles trazerem as dúvidas e pelo que eu já li sobre educação com criança, é isso mesmo. Você nunca fala do nada. Você sempre espera a criança falar, a criança perguntar. Então, eu acho que acredito eu que seja isso. Legal, Érica, obrigado. Acho que é isso sim que ele estava querendo perguntar para ti. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Ana Paula Brandão. Vou colocar aqui para a gente, tá bom? Uhum. Obrigado, Ana, pela contribuição. Você fala também sobre identidade de gênero e orientação sexual? Então, como eu falei, eu espero muito o que eles me trazem. Às vezes surgem essas questões, mas eu tenho que dizer que, na minha experiência pessoal, essas questões ainda são muito poucas. E, como eu falei, já tinha falado aqui no início da apresentação, quando eu comecei, tem uns 5 ou 6 anos que eu comecei a fazer o debate de feminismo e machismo, e tem 3 anos que eu uso o dossiê mulher. E é tanto problema, que eu nem me atrevo a Érica, inserir esse assunto nas minhas aulas. Eu espero eles pedirem, eu espero eles
perguntarem. E aí, quando eles falam, aí a gente vai na onda, mas eu mesma nunca cheguei a falar, não. Legal, Érica. Obrigado, querida. Eu só vou trazer mais uma pergunta aqui. O pessoal está colocando muitas perguntas, eu vou Tranquilo. trazendo em blocos, tá bom? Vou trazer Uhum. agora a pergunta da nossa querida Carla Pinto, nossa amiga aí lá da UERJ. Beijo, Carlinha. Beijo a todos. Família grande, beijo a todos. Michel, como a direção, vamos lá. Como a direção e a orientação escolar se posicionam sobre as suas aulas? Então, eu posso fazer o que eu quiser. Assim, eu estou nessa escola há 16 anos. E, assim, elas sabem que o meu trabalho é sério, que eu dou muita importância para isso. Eu sempre explico o que está acontecendo. De vez em quando eu surjo com os projetos diferentes lá, e eu sempre comento com elas, pergunto, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e eu tenho total liberdade. Nessa escola que eu dou aula há 16 anos, eu tenho total liberdade para falar o que eu quiser. Era Obrigado, isso? querida. Era, né? Vamos dar continuidade, então, aí depois eu trago um outro bloco de perguntas para você. Pode ser? Tá. Nem parece que você está nervosa mais, Érica. Não, Acabou. já está passando, está passando. Beijo, linda. Pode continuar aí, tá bom? Tá, peraí. Pô, quando eu fui botar o meu... Deixa eu ajeitar aqui o ponteiro. Pronto. Tá vendo já? Sim, já estamos vendo. Coloca. Tá. Tô saindo aqui. Tá. Então, essa tabela, esse gráfico aqui, ele está mostrando as vítimas de estupro e de estupro de vulnerável no Rio de Janeiro por mês, tá? Então, essa linha aqui de baixo são as vítimas de estupro. Total de 1.598 vítimas, o que dá uma média de 4 por dia. Quando a gente fala de estupro de vulnerável, é essa linha aqui de cima, que foi um total de 3.089, uma média de 8 por dia. Então, quer dizer, a gente consegue ver aqui que é o dobro de meninas de até 14 anos que sofrem estupro, que sofreram estupro ano passado aqui no Rio. Esses outros gráficos, eles estão mostrando a faixa etária principal de cada tipo de estupro. Então, quando a gente está falando aqui de mulheres vítimas de estupro, 55% delas têm entre 15 e 25 anos. E quando a gente está falando de estupro de vulnerável, 37% tem entre 11 e 13 anos. E esse gráfico aqui, ele está mostrando o estado civil das mulheres vítimas de estupro, ou seja, a partir dos 15 anos. 71% delas é solteira. E aí, toda vez que eu mostro esse gráfico aqui para os alunos, e ele é um dos últimos gráficos que eu mostro para os alunos, aí eu pergunto, por que vocês acham que 70% é solteira? E aí eles começam. Porque ela sai tarde, né, vai para o baile, porque ela fica com qualquer um, porque ela volta para casa de madrugada. E aí eu tenho que lembrar eles que, na verdade, eles têm que ver que, 55% das vítimas têm de 15 a 25 anos. Então, muitas delas são solteiras, só que elas estão dentro de casa, elas não estão farreando por aí. E a gente tem que parar com aquela mania de achar que estupro acontece por conta de um desconhecido que está escondido num beco na rua deserta e que puxa a mulher para estuprá-la. Não, o estupro ele acontece muitas vezes com conhecidos, com pessoas conhecidas. E aqui a última tabela, os últimos gráficos, é o local onde aconteceram os estupros em 2019. Das vítimas de estupro, ou seja, acima de 15 anos, 59% foram estupradas dentro de casa. E quando a gente fala de estupro de vulnerável, 77% foram estupradas dentro de casa. Então, quer dizer, a maior parte desses estupros, principalmente quando a gente está falando de vulnerável, não é por um cara desconhecido escondido num beco de uma rua escura. Acontece dentro de casa com pessoas conhecidas. Só para mostrar o que aconteceu, eu peguei essas reportagens aí na última semana de agosto e primeira semana de setembro. Tá? Então, são casos aqui, meninas de 11 anos estuprada, meninas de 10 anos estuprada,
Aqui uma garota de 13 anos que foi estuprada e engravidou, e o cara de quem ela engravidou estuprou e matou o filho dela, recém-nascido. E aqui é uma reportagem da BBC de 2017, dizendo que 70% das vítimas de estupro aqui no Brasil são crianças e adolescentes. Aquilo que a gente viu agora no dossiê Mulher 2020, a mesma coisa. Só para terminar esse assunto mais pesado, não vou entrar nesses detalhes, mas peguei essa imagem aí da mulher sendo apontada por todo mundo, então a nossa sociedade ainda gosta e insiste em culpar as mulheres por qualquer coisa. Então, se a mulher foi estuprada, a culpa foi dela, que ela estava andando na rua sozinha, que ela pega qualquer um, que ela estava com roupa curta. Se ela engravida, é porque ela não se cuidou, mas as pessoas esquecem que para engravidar tem que ter duas pessoas, né? Um homem e uma mulher. E parar de apontar o dedo sempre para a mulher. Na verdade, quando ela é estuprada, o único culpado é o estuprador, nunca ela. E quando ela engravida, querendo ou não, tem um casal aí que engravidou junto. Isso aqui é o livro, a imagem de um livro que diziam, até apareceu na televisão, na campanha presidencial, que era um livro que fazia parte do kit gay das escolas, mas ele, na verdade, fica na biblioteca das escolas, foi distribuído nas bibliotecas das escolas, e não fala, explica nada que é para ser gay, nada disso. E aqui a famosa mamadeira de piroca, que também faz parte do kit gay esse que eu nunca recebi, apesar de ser 20 anos professora de uma escola pública. Estou esperando o meu kit até hoje. E para realmente terminar essa história, eu não vejo problema nenhum em responsáveis, dos próprios alunos irem até o professor e perguntar o que está acontecendo. Né? A Carlinha perguntou da direção, eu converso sempre com a direção da minha escola, e a gente está sempre conversando sobre o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que aconteceu. Às vezes acontece alguma coisa diferente nas aulas, e eu vou até a direção e conto, para ficarem cientes, né, de qualquer ponto. Isso eu estou falando de qualquer aula, não só de sexualidade, não. Qualquer aula minha, quando acontece alguma coisa diferente, eu levo até a direção. E vão os pais lá perguntarem coisas, perguntar por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo. E acho que isso não só não é um problema para responder, como é muito legal quando os responsáveis vão até a escola para saber o que está acontecendo em sala. O problema é que, como eu falei antes, desde que eu comecei a falar sobre violência de gênero, eu sofro agressão. Os responsáveis vão na escola para me agredir, verbalmente, moralmente e até fisicamente. Então, é um problema tão sério. Ano passado foi tão complicado, quando eu cheguei nessa parte da violência de gênero, que esse ano eu comecei o ano letivo pensando se eu ia usar o dossiê Mulher de novo ou não. Porque eu não sei se eu estava preparada psicologicamente para sofrer todas as agressões de novo. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz. Educação em sexualidade, ela estimula a prática de sexo? Não, não estimula, porque a maior parte das pessoas começa a educação sexual na adolescência. E essa iniciação sexual, ela vai começar com ou sem informação, com ou sem aula sobre sexualidade. O que a gente tem que pensar é o seguinte: se aquele indivíduo, se aquele adolescente, ele sabe, ele tem as informações necessárias para que tenha uma boa, saudável iniciação sexual, vai ser muito melhor. Então, ele vai saber o que ele quer e o que ele não quer, ele vai pensar e avaliar qual vai ser o melhor momento para aquilo, para a iniciação dele, vai ser de forma consensual, ele só vai fazer o que ele tiver com vontade de fazer, e isso é muito melhor. E quando a gente tem informação sobre sexo, né, a gente consegue ter um planejamento familiar melhor, a gente consegue decidir qual é o melhor método contraceptivo, se for a nossa opção usar método contraceptivo, e a gente vai saber como se prevenir das ISTs. E, principalmente, a gente vai conseguir sentir prazer com aquilo. Né? A gente está fazendo com tranquilidade, com segurança, e aí a gente vai sentir prazer, que é para isso que serve, no final das contas, o sexo.
cada pessoa ela tem direito a ser responsável pela sua saúde sexual. E é o que eu falo sempre. Se você é responsável pela sua saúde sexual, você vai ser responsável por todo mundo com quem você convive. Todos os seus parceiros, até os seus amigos mesmos, eles vão ter muito mais acesso à saúde, ao direito pela saúde sexual deles também. Quando a gente trata a sexualidade de forma natural, como ela tem que ser, a gente diminui o preconceito e a discriminação. Porque se eu sei que os meus gostos são meus por causa de toda a experiência que eu tenho, e os gostos do meu amigo são diferentes dos meus porque a sexualidade dele é diferente, eu vou me preocupar com outras coisas, eu não vou ficar me preocupando com o que ele faz para sentir prazer. E aí, como é que devem ser as aulas sobre sexualidade? Então, primeira coisa, livre de pudores e julgamentos. Então, quem está aí, que é meu aluno, sabe que de vez em quando eles falam umas coisas para mim que eu arregalo os olhos e fico, o quê? Não estou entendendo do que você falou. Óbvio que às vezes, se eu não sei, nunca ouvi falar daquilo, eu posso até me assustar. Mas uma coisa é me assustar, outra coisa é achar aquilo errado. Eu não acho nada errado. Se não está fazendo mal a ninguém, se ninguém está sendo prejudicado por aquele seu desejo, aquela sua prática, então não tem errado nessa história. Então, eu ouço a história lá, a dúvida que tem, às vezes algum colega vem e me explica, porque às vezes eu não entendo direito, e aí você simplesmente tira a dúvida, esclarece o que aquele aluno quer saber e bola para frente. Não pode ter pudor, não pode apontar o dedo, isso não pode existir numa aula de sexualidade. Então, sem tom punitivista amedrontador. É uma coisa que eu estou incorporando nos últimos anos na minha prática em sala de aula. Como assim? Como eu sou bióloga, então aquela coisa de corpo humano, de falar da biologia como um todo, e fala de doença, e fala, se você não usar camisinha, você vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E não dá para ser assim, porque eles não vão usar camisinha do mesmo jeito, independente se eu falar que vai morrer ou não. Então, tem que parar com esse discurso punitivista e tentar mostrar quais são as opções que se tem. Eu ainda estou aprendendo essa parte, mas tô indo. A parte mais interessante para mim das aulas são quando eles começam a falar. Então, eles podem falar ao longo de toda a aula, não precisa ser numa parte específica, mas eu acabo abrindo depois para eles falarem o que eles quiserem, e esse é o momento mais legal da aula, porque quando eles se sentem livres para falar e eles começam a falar, você vê na cara deles, assim, os olhos deles brilhando, porque eles estão falando o que eles querem falar e que eles não conseguem falar em casa, que eles não conseguem falar com os amigos, e aí eles conseguem falar lá na aula. E o mais legal disso não é só aquele que está falando, é todo mundo que está ouvindo ele. E quando a gente lida, principalmente com adolescente, acho que criança não tem muito isso, mas quando chega na adolescência, quando eles ouvem os colegas falando aquilo que eles sentem e que eles acham que eles são os errados por estarem sentindo aquilo, quando eles veem que outros colegas sentem a mesma coisa, têm as mesmas dúvidas, têm os mesmos medos, as mesmas ansiedades, eles se sentem mais tranquilos, mais leves, e aí essa troca de experiência entre eles é a parte que eu acho mais legal das aulas sobre sexualidade. Então, o que eu imagino, o que a gente imagina, eu não, todo mundo que fala sobre sexualidade em sala de aula, o que a gente espera? Que todo mundo que esteja ali tratando sexualidade como uma coisa natural, normal, que comece a repensar esses valores que a gente vê na sociedade. O que é errado? Mas por que é errado? Não tem nada de errado. Como eu falei, se não está fazendo mal a ninguém, não tem errado. Então, cada um vai ter seus desejos diferentes e isso não é um problema. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você respeita mais o outro e respeita mais a si mesmo, porque você consegue entender que você também tem coisas diferentes, tem sentimentos diferentes que não causam problema nenhum. Como eu já tinha falado antes, isso diminui o preconceito e a discriminação, a gente vai passar a se preocupar com coisas mais importantes e não com a sexualidade alheia, que isso não é
não tem que ser importante para mais ninguém além da própria pessoa. E quando você aprende sobre seus direitos sexuais, você vai fazer as escolhas de acordo com seus desejos, e não com o que a sociedade diz que você tem que fazer. Você vai se entender, se achar, se encontrar, e aí você vai fazer escolhas muito mais interessantes para você, que vão te trazer muito mais tranquilidade e muito mais prazer. Como a Alencar já tinha falado no início, a gente está vivendo um momento muito difícil, principalmente nesse campo. 2 semanas atrás eu apresentei o meu TCC, o meu projeto, e uma coisa que a gente falou muito, né, não só eu, mas todos os meus colegas que apresentaram TCCs em gênero e sexualidade, é que o mundo, o Brasil principalmente, né, mas o mundo como um todo, está muito inseguro para a gente. E aí eu sempre me questiono, como eu falei que no início do ano eu fiquei questionando, será que vale a pena eu continuar com os debates sobre o feminismo e machismo? E, como a Ana Paula perguntou, será que vale a pena eu ampliar esses assuntos para outras coisas que eu ainda não consigo falar? E eu não consigo falar por falta de tempo, tá? Porque eu tenho que fazer isso em 3 ou 4 semanas. Eu tenho 1h30 por semana com cada turma. E nem sempre... E isso não faz parte do conteúdo da série que eu leciono. Então, eu tenho que pegar o conteúdo da série, espremer para dar tempo de eu ficar umas 3 ou 4 semanas falando sobre isso. Então, ainda tem esse problema, eu não tenho tempo para isso. Por isso que seria interessante ter um momento de projeto, alguma coisa assim, para falar só sobre isso o ano inteiro. Aí, com certeza, eu poderia discutir sobre vários outros assuntos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, tá difícil, tá complicado, quando você está em sala de aula e vê que aquilo está dando resultado, você vê a cara deles, né, mudando, quando eles estão conseguindo falar, estão entendendo, estão percebendo que eles não têm erro nenhum, isso é maravilhoso. Então, assim, eu pretendo não parar com isso, apesar de tudo. E, por último, quando eu achei essa historinha, eu estava procurando várias historinhas, né, para botar aqui no meio da apresentação, porque eu estava falando para o Alencar, eu já não faço uma apresentação no PowerPoint, deve ter uns 15 anos. E aí eu falei, vou enfiar a historinha no meio. Aí achei essa historinha e falei, gente, essa historinha foi feita para mim. Porque eu não tenho filhos, mas eu já plantei várias árvores. Nunca escrevi um livro, mas quem é meu amigo no Facebook sabe que eu escrevo pra caramba no Facebook, então eu faço vários textões e já daria, sei lá, uns 2, 3 livros de tanto que eu já escrevi lá. E já vendi online. E essa é a minha primeira live, então vai que essa foi só assim, as portas se abrindo para eu virar uma youtuber ou alguma coisa desse tipo. E acabei. Obrigado, querida Érica, foi excelente. O pessoal está comentando aqui. Continuo viva. Eu te falei que você tinha talento para youtuber. Beleza. Érica, vou tirar aqui a sua apresentação, perfeito? E eu tenho várias perguntas aqui que eu vou trazer para a gente conversar agora, tá bom? Tem várias perguntas lá de trás também. Tá. Eu vou começar, então, com a pergunta... Peraí, deixa eu ver aqui, 3 e 11, lá atrás, hein? Eu deixei algumas para o final, porque são perguntas que precisam de um desenvolvimento maior, né? Eu acredito. Então... o primeiro é essa aqui, ó, é da nossa querida Sheila Coelho, nossa palestrante recentemente, nossa amiga. Beijo, Sheilinha, querida, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ela trouxe o seguinte: Érica, conta um pouco da sua experiência a respeito da reação dos alunos e dos pais ao abordar o tema sexualidade. Então, assim, se ela fez no início, acho que depois eu falei um pouquinho, né? O que acontece? Como eu falei, a minha aula é conhecida como aula do pepino, por causa do pepino. E durante vários anos, os alunos, quando eu entrava numa turma nova, sempre tinha algum aluno que chegava para mim e perguntava: Érica, você vai dar aula do pepino para gente? E aí eu falava, vamos lá para o meio do ano, porque assim, como eu falei, na maioria das vezes que eu pego as turmas que eu estou pegando atualmente, elas não têm o conteúdo de sexualidade naquele ano letivo que eu estou pegando, mas eu coloco mesmo assim.
Então, eu espero sempre chegar no meio do ano. Então, a gente começa as aulas normais, eu já vou fazendo meu planejamento todo, para quando a gente chega no meio do ano, aí eu começo as aulas de educação em sexualidade. Ou em julho ou em agosto. Aí depende de como estão as coisas, porque tem as partes burocráticas da escola, né? Tem prova, tem fim de bimestre, tem mais não sei o quê. Então, assim, quando vai chegando no meio do ano. E por que eu sempre faço isso no meio do ano? Porque a gente já se conhece há vários meses. E aí, como a gente já se conhece há vários meses, ele já tem mais liberdade para falar comigo e para falar com os colegas da turma. Então, acho que é o ponto principal. E quando a gente começa a falar, flui. Em algumas turmas não flui tanto, talvez por aquilo que eu falei, né? Por vergonha mesmo de o que vão pensar de mim. Mas, assim, eu não tenho problema com eles falam o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Eu falo para eles, não preciso usar linguagem técnica para falar comigo. Pergunta lá, o máximo que acontece é que às vezes eu não entendo e alguém tem que traduzir o que está sendo perguntado. Mas, de boa, não tenho problema com... E eles também gostam muito. Aí deve ter aluno meu aí, é só perguntar para eles. Tem sim, tem, com certeza tem, já fizeram vários comentários aqui. Vou trazer agora a participação da nossa querida Tereza Cristina. Tia, beijo, querida. O pessoal da UERJ está junto com a gente aqui em várias lives, ó. Beleza. Oi, Érica, tudo bem? Uma coisa que sempre me impressiona nessas aulas, mesmo dando aula numa escola no centro do Rio de Janeiro, é o quanto eles não conhecem o próprio corpo. Não sabem quais são seus órgãos. Sim. O que acontece? Eu estava até conversando com algumas alunas uma vez, já tem alguns anos. Um dia, eu já estava nesse plano de diminuir a parte biológica e aumentar a parte de sexualidade, né? Aumentar o falar sobre o todo, né? E diminuir essa parte biológica. E aí eu descobri que eu não podia diminuir a parte biológica. Eu aperto ela, mas eu não deixo de falar. Porque já tem vários anos, começaram as alunas a me mostrarem me mostrarem os aplicativos que elas tinham sobre ciclo menstrual, né? A data, para descobrir a data que elas iam menstruar. E eu achei aquilo o máximo, né? Falei, nossa, que legal, assim, vários aplicativos diferentes. Isso tem 5 anos, 6 anos. Aí, quando chegou na aula de educação sexual, eu pensei, pô, nem preciso falar disso, porque elas já sabem tudo isso, né? E aí eu fiz uma pergunta, que eu não vou lembrar agora qual foi, mas era tipo assim, quando é que começa o ciclo menstrual? Nenhuma delas sabia responder. Nenhuma delas fazia ideia de que tinha um dia que começava, porque a única coisa que elas sabiam era o dia da menstruação. Elas não sabiam as outras etapas. E aí eu falei, bom, realmente, eu não posso parar de falar disso, eu tenho que ficar explicando isso. E aí sim, aí quando você vai mostrar, falar de clitóris, de vulva, de vagina, de uretra, e quando você vai botar lá os buraquinhos, explicar onde é cada um, não sabem. E tem umas coisas assim, bem assustadoras. É bastante assustador às vezes. Muitas vezes, na verdade. Muito legal, Érica. Essa sua experiência é muito interessante, porque vários colegas que estão aqui são professores também e vivenciam essa mesma situação, só que não tem um espaço para fazer uma discussão significativa sobre esse assunto, né? Fazer um debate. Sim. Eu já li até aqui que estão perguntando quando é que você vai abrir o seu canal no YouTube. Daqui a pouco eu coloco aqui. Agora eu faço tudo. Agora do Thiago Esteves. Eu nem tô mais com medo. Tá aqui, ó. Thiago Esteves é integrante do C4, tá sempre com a gente. Beijo, C4, adoro vocês. Thiago Esteves, por estar tanto tempo no mesmo setor educacional e ter presenciado toda essa mudança na balança político-social da última década e o levantar da pós-verdade, você percebeu alguma piora ou melhora? Então, como eu falei, eu sou professora há 20 anos e eu dava muita importância para a parte biológica. E hoje em dia eu dou muito mais importância para a parte da sexualidade, mesmo sem entrar em alguns detalhes, porque eu confesso que ultimamente eu tenho medo. Então, vamos falar só do básico para ver se tem menos problema. E eu me assustei muito quando eu comecei a falar de violência de gênero,
que é só isso, agressão contra a mulher. Eu não falo de mais nada. Não falo, só falo de trans ou de qualquer outra coisa. Se eles perguntam, se eles não perguntam, eu só falo de homem e mulher. Basicamente isso. E mesmo assim, quando eu comecei a falar de violência de gênero, as agressões dos responsáveis, para mim, são assustadoras. Os alunos reclamam, mas quando os pais começaram a chegar na escola reclamando, para mim foi bem assustador. Porque eu não consigo entender como uma pessoa adulta vai achar ruim que o filho ou a filha aprenda sobre violência de gênero. Mas é tenso, é tenso. Quem acompanhou o que aconteceu comigo ano passado foi tenso. Imagino, Érica. Tem aí uma pergunta agora do Renato Lima. Ele coloca assim, ó, muito bom. Programas como Amor e Sexo são importantes na TV aberta para alcançar mais gente e tornar o debate mais natural e mais popular? Eu acho que tudo o que torna sexo popular e natural é importante. Eu amo Amor e Sexo, adoro, eu sou fã de carteirinha. Mas, assim, independente de qual seja o programa, qualquer programa que fale abertamente sobre sexualidade, que explore esse tema, na televisão principalmente, porque é um meio que tem mais acesso das pessoas, eu acho incrível. Porque eu acho que o grande problema é a gente ainda ver sexo como uma coisa que não deve ser falada. E deve ser falada, porque quanto mais a gente falar de sexo, melhor a gente vai fazer sexo, melhor ele vai ficar. E aquilo que eu falei durante, né, a apresentação, a gente evita vários problemas também relacionados a sexo se a gente falar dele e tornar ele natural, normal, como ele é, de fato. Exatamente, Érica. Cada vez que a gente tiver mais espaços para discutir esse tema, mais as pessoas vão ter ciência do que é real, do que é fake, e poder discutir com pessoas que realmente estudaram sobre esse assunto, como você. O pessoal está colocando aqui, maravilhosa a sua palestra, parabéns. Vou trazer mais uma pergunta aqui do Lucas Gaudilei, está sempre com a gente também, local. Um abraço, Lucas. Na sua opinião, Érica, a TV brasileira e os reality shows como BBB e Fazenda podem ser uma má influenciadora sobre a relação ao sexo, já que não falam de educação sexual? Obrigado e parabéns. Obrigada. Então, eu não vejo reality show, mas teve, agora eu não vou lembrar quando é que foi, que teve aquele caso de uma garota que ganhou, né? Que ela tinha, sei lá, 20 anos e ela estava namorando lá dentro um médico que tinha 40. Não lembro agora nem os nomes deles. Eu sei que eu falo muito sobre relacionamento abusivo. E aí eu não vejo BBB. E aí eu comecei a receber várias mensagens de amigos falando: você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver, porque olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. E aí, quando eu vi um compilado que o programa fez sobre sobre as cenas de relacionamento abusivo que apareceram lá, eu fiquei chocada como que o programa deixou tudo aquilo acontecer. Então, assim, eu não posso dar minha opinião porque eu não vejo o programa, mas só falando desse caso específico, que era sobre relacionamento abusivo, eu fiquei chocada do programa ter deixado tantos dias ou tantas semanas, nem sei quanto tempo durou aquilo tudo, a garota sendo agredida diariamente naquele lugar e nada ser feito. É interessante, Érica, porque a TV aberta, ela é a TV que alcança o maior número de pessoas no nosso país, né? Quando nós aqui, que a maior parte de nós temos acesso à TV fechada, aquela que nós podemos escolher o que ver, nós conseguimos filtrar, né, os programas, mas a TV aberta, ela é aquela que todas as pessoas têm acesso e realmente nós temos aí que realmente fazer ter um olhar mais significativo para essas questões, porque eles realmente influenciam de forma positiva ou negativa, nesse caso, bastante negativa. Sim, sim. Eu acabei de lembrar de um caso também recente, de uma novela, e que eu fiquei horrorizada com a novela, porque eu também não sei os nomes, gente, eu sou péssima com isso.
Tinha uma novela que estava aí, que a garota casa no início, acho que da novela, e a personagem, né? E aí o marido, recém-marido, estupra ela no primeiro dia, na lua de mel. A cena de estupro não é mostrada, e acho que era completamente desnecessário mostrar, todo mundo entendeu o que aconteceu ali. E no final, mais para o final da novela, aquele estupro foi tratado como se ele estivesse possuído por um espírito maligno. E eu achei aquilo absurdo, porque os caras estupram porque estupram, eles não estupram porque estão dominados por espírito maligno. Isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, tem a cultura do estupro. Então, falando de uma novela que muita gente vê, como vocês estão falando, aí eu lembrei dessa cena e achei aquilo um absurdo, completo absurdo. Foi isso. Isso aí, Érica. Nós estamos muito felizes em ter trazido, a família Café Consciência está muito feliz em ter trazido esse tema para discussão, porque ele é realmente necessário. Nós vimos aqui várias pessoas, vários colegas, professores, alunos discutindo o tema de uma forma mais significativa e que mais espaços como esses possam ser criados, né? O pessoal já está indicando aí, Érica, que cria um canal, porque é lá que a gente vai conversar sobre isso e o Café Consciência apoia aí esse tipo de iniciativa, onde mais espaços como esse possam ser discutidos, para que a gente possa proteger realmente as nossas crianças, nossos adolescentes, porque realmente aprender de qualquer jeito é igual aquela música antiga, né? Uma sorte a gente não ser pervertido. Mas menos que escolha ser pervertido, mas que escolha consciente, né? Sim, e fazer sem fazer mal a ninguém, tá? Tudo bem, pode ser pervertido do jeito que quiser. Isso aí, querida. Muito obrigado. Eu vou fazer aquele papel do advogado do diabo mais uma vez, vou ter que encerrar o nosso encontro, já estamos aí passando de 1 hora. O pessoal está contribuindo bastante aqui. Eu vou trazer mais uma pergunta do Alessandro Serpa, antes da gente fechar. Tá. Acabou de colocar aqui a pergunta, vamos lá. Dentro da nossa comunidade escolar, infelizmente, existem muitos casos de abuso, algumas vezes com a conivência da própria família. Como conseguir fazer esse aluno, aluna, entender que aquilo não é normal? Então, acho eu que é daquilo que eu falei no início. Quando você, desde pequeno, desde sempre, ouve sobre sexualidade de uma forma correta, né? Não olhando em qualquer lugar, falando em casa, mesmo que alguém aí já tenha falado, né? Em casa ninguém toca nesse assunto e é verdade, mas na escola, com pessoas que você confia, quando algum tipo de abuso acontecer, quando você se sentir desconfortável com alguma coisa, você vai saber que não está legal. Mesmo que, dependendo da idade da criança, mesmo que ela nem saiba o que é, porque as crianças ela não sabem o que é sexo. Né? Ela não sabe por que tem uma pessoa botando a mão em uma determinada parte do corpo dela. Ela não tem esse conhecimento. Mas, a partir do momento que ela aprende que se ela ficar desconfortável com qualquer situação, e também aquilo que eu falei logo no início, ela tem que aprender que ninguém pode botar a mão em determinadas partes do corpo dela. Fica mais fácil dela identificar que tem alguma coisa errada e procurar alguém que ela confie para pedir ajuda. Acho que isso ajuda bastante. Quanto mais a gente fala, mais fácil fica de qualquer pessoa, de qualquer idade, identificar que tem alguma coisa errada. Se a gente não fala, a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente não sabe que aquilo existe e não vai saber nunca, mesmo se sentindo desconfortável, não vai saber que aquilo é errado e que tem que ser denunciado. Legal, Érica. Vou trazer mais uma pergunta aqui, rapidinha, para a gente fechar, que é do Alex Moura, está aqui com a gente desde o começo. Há algum tempo, o debate sobre a influência de material pornográfico como reprodutor de violência contra a mulher ganha espaço nas mídias digitais. As turmas já apresentaram algum interesse nesse tema? Não. Que é aquilo que eu falei, assim, tem algumas perguntas que vocês estão fazendo que eu não falei, não é porque eu não quis, é porque realmente não tenho tempo. Como eu falei, eu pego as turmas 1h30 por semana e eu tenho que encolher os assuntos que eu sou obrigada a dar para
enfiar a educação em sexualidade no meio da história. Então, eu tenho que fazer as coisas que eu considero mais importantes naquele momento e juntar com as dúvidas deles. Eu não me lembro, assim, de nada especificamente falando sobre filme pornô, assim, que tenha chegado até mim, mas é fato que quando você vai conversar, que não use o filme, nem cite o filme pornô, mas quando você vai falar como é que eles transam, como é que é a relação sexual que eles têm, o que eles querem, é tudo baseado no que eles veem no pornô. Isso é fato. E aí tem sempre que ficar insistindo naquilo, tem que ter carinho, tem que ter o que é chamado de preliminar, que na verdade já é sexo, não é preliminar, esse chá de preliminar é mó furada, mas enfim, tem que ficar explicando que não é só pegar e enfiar. Você tem que ter toda uma coisa antes, um envolvimento anterior, que normalmente não é o que acontece. E aí, não tirando a culpa do pornô, mas a gente também não pode simplesmente dizer que isso é culpa do pornô, isso é culpa também daquilo, ó, sexo errado. Então, eles acabam fazendo em qualquer lugar, de qualquer jeito, nos minutos que eles têm disponível que ninguém está vendo. Então, tem isso também. Não é só o pornô que atrapalha todo o sexo deles, não. É justamente esse fato, o fato de sexo ser uma coisa mal vista e eles terem que fazer correndo, porque eles vão fazer, eles querem ver como é que é, e nem sempre eles sentem prazer naquilo. É aquela coisa também, fica aliviado, pronto, já transei, agora já sei como é que é, e não sabe como é que é de verdade, né? Porque não, enfim, é um assunto bastante amplo. Ih, não estou te ouvindo. Ih, não estou te ouvindo, Alencar. Gente, eu não sei o que eu faço, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Não estou te ouvindo. Já voltamos. Agora estou te ouvindo. Rapidinho. Não se preocupa, não. Já olhei aqui, já estamos online novamente. Tá. Eu estava assim, eu não sei se alguém está me ouvindo. Não se preocupa, não. Só para a gente fechar aqui, só queria trazer um comentário da Letícia Siqueira, que está com a gente aí, trazendo vários. Deve ser sua amiga, né? Colocou aqui, vem para a diretora para dar mais liberdade de expressão para os professores quando a Nádia se aposentar. Ela é maluca. Tá doido, se eu virar diretora, eu não posso fazer mais nada disso. Obrigado, querida Letícia, pela sua contribuição aí. Érica, agora nós chegamos no nosso momento jabá. A gente já está se aproximando, né, do encerramento. Temos aí o momento jabá. Quero falar uma coisinha antes. Porque eu estou meio nervosa ainda. Já estou calma, mas ainda estou nervosa e não sei como é que se faz as coisas aqui. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está aí. Eu vi rapidamente, eu não consegui ler, não, tá? Mas eu vi rapidamente os nomes aparecendo. Nem vou citar nomes para não chatear quem apareceu e que eu não vi. Então, assim, eu vi o nome de várias pessoas queridas que estão no meu coração, que eu adoro. Obrigada a presença de todo mundo, obrigada pelas perguntas. E podem continuar perguntando, que eu falo sempre. Tem um monte de gente aí que eu falo sempre. Eu deixei meu contato para quem não tem, mas a maioria das pessoas tem meu contato aí já, né? Porque tem um monte de gente conhecida. E qualquer dúvida que tenha, pode perguntar. Eu posso falar melhor. E agora, já não tenho nem mais problema com câmera. A gente pode até fazer videochamada para falar sobre o assunto. Era só isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada. Maravilha, querida Érica. Você abriu aí um canal agora, você vai se arrepender. Não me arrependo, eu adoro. Excelente, querida. Nós temos aí essas contribuições, o pessoal está adorando, maravilha, obrigado. Nem tem como colocar todos aqui, mas é isso. Então, depois eu vou ler? Depois eu posso ler? Sim, claro. Fica gravado, né? Fica gravado. Então beleza. Quantas vezes você quiser. Recomendo fortemente. Quem quiser assistir a live toda, que não pegou desde o começo, vai estar lá no nosso canal no YouTube. Mas, então, você já usou o seu momento jabá para fazer aquela propaganda, né, das suas propostas de encontro. E agora eu vou fazer a divulgação do nosso próximo palestrante, da nossa próxima live. Então, fica aí comigo, não vai embora, não. Isso. Eu vou trazer aqui... Adoro ele.
Então, você vai me ajudar a falar sobre ele, que é um cara que a gente adora. E segura aí que todo mundo já está ansioso para saber a próxima live. Aguarda só um instantinho que a tecnologia não vai me derrubar dessa vez, não. Você vai ver só. E aí, quem é? A próxima live é licenciamento ambiental no Brasil. Que bicho é esse? Quem vai vir falar sobre esse assunto é o nosso querido Renato Massa, Renato Stephanie, e é um querido nosso da UERJ, da minha turma, C97, está representado Meu aí. calouro. E, pô, vai ser super descontraído esse papo. O Renato é uma pessoa assim fantástica. Um forte beijo para ele, onde quer que ele esteja. Então, me ajuda a divulgar essa live aí, esse evento, porque ele vai estar aqui com a gente. Ele está trabalhando agora. Será que ele está trabalhando mesmo? Ele está com a gente aqui. Maravilha! E aí, Renato, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Vocês estão me enxergando? Você já está ao vivo no Café Consciência Bioúva. Não estamos te ouvindo ainda. Érica, foi agora sim, estamos te vendo e te ouvindo. Azar de vocês, viu? Foi ótimo. Que bom que vai ficar online, que eu vou conseguir pegar o início. E fico bem feliz também de poder fazer parte desse projeto e trocar uma ideia descontraída sobre licenciamento ambiental. Área que é bastante importante, ainda mais no período que vivemos hoje em dia, e que muita gente que tem a formação de biólogo, como a gente, tem pouquíssimo conhecimento sobre. Então, fico super feliz de poder contribuir e espero que muitos de vocês apareçam lá na nossa próxima live. Obrigado, Alencar, pelo espaço. E, Érica, fantástico. Vou repassar depois o link para a galerinha assistir. Muito legal mesmo, viu? Obrigada. Obrigado, meu querido. Eu até estava falando, fiz curso com o Renato no início da pandemia. Então, pô, ele já está craque em falar, em palestrar. Está ótimo. Excelente. Então, vamos ter aí o Renato Massa falando para a gente sobre licenciamento ambiental no Brasil, um tema tão necessário de ser discutido nesse momento. Gente, obrigado mais uma vez aí por vocês estarem contribuindo com o projeto. Família Café Consciência agradece fortemente. Vou me despedindo de vocês. Beijo, Érica. Beijo, Renato. Obrigada, obrigada. Próxima, Renato. Tchau. Beijão para vocês. Não vai esquecer, não, hein? Claro que não. Tchau. Tchau. Eriquinha, beijo, querida. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando agora mais um dos nossos encontros. Foi uma live maravilhosa. Todo mundo aqui deixou um forte abraço. O pessoal achou incrível. Legal, então. Quem gostou, quem conseguiu assistir tudo, ótimo. Quem não conseguiu assistir tudo, vai lá no nosso canal. Tem uma série de outras lives fantásticas, assim como essa. E para quem tem interesse no certificado, nós vamos colocar agora, assim que terminar aqui a live, nós vamos colocar lá na nossa página no Facebook o link para você preencher esse certificado, esse link, né, esse formulário, e receber no aconchego do seu lar o certificado dessa live excepcional que rolou hoje, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, beijo, nos vemos na próxima live no sábado às 7. Por favor, quem gostou, ajuda a gente a divulgar e vamos encher a casa aqui no sábado, no sabadão à noite, tá bom? Beijo a todos, tudo de bom.